glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza ouvimos para o desejássemos. Era desprezado o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho e no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto e desprezavam, e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrado como ovelha que se desvia para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, e ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Levante as suas mãos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te louvamos e adoramos o Senhor por esta noite tão especial, noite de Santa Ceia, meu Deus, a qual daqui a pouco nós vamos participar do sangue e também participar do teu corpo. Então, meu Deus querido, nós pedimos ao Senhor que desde já, Senhor, chega sobre nós o teu Espírito Santo para nos ajudar. E desde já, Senhor, no começo desta reunião, nós pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas iniquidades, para que possamos, ó Pai querido, conduzir nesse culto como santos do Senhor, para chegar, ó Deus querido, ao momento da ceia do Senhor, nós possamos, ó Pai querido, estar, ó Deus, alegre, cheio da sua presença, e mais ainda, com a alegria de participar da tua ceia. Meu Pai querido e santo, muito obrigado. Nós te agradecemos, te louvamos, glorificamos o Senhor, e receba nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor, para que possamos, ó Deus querido, estar, Senhor, firme na tua presença, te louvando e glorificando o teu santo nome. Nós te pedimos tudo isso, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo do Senhor. Amém. Que coisa maravilhosa. Noite de Santa Ceia. Noite a qual nós deveríamos estar perante o Senhor com muita alegria. No culto de Santa Ceia tem que ser aquele culto desejado, o culto desejado por todos aqueles que são cristãos, amém?
todos aqueles, porque o Senhor Jesus, Ele entregou o seu corpo, o teu sangue ali, vertido naquela cruz, por mim, por você. E às vezes nós falamos isso todas as vezes, mas nós precisamos aprender um pouquinho. E eu quero nesse instante, assenta um minutinho, nesse instante, para que você entenda a razão da Santa Ceia. Quando nós olhamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 26, nós vamos ver o que é que nós estamos fazendo aqui. E veja bem, o Senhor diz assim no verso 26, diz assim: enquanto comia, ele tomou o pão, e o abençoou, e o partiu, e o deu aos seus discípulos. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que derramado por muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo com todos vós no reino de meu Pai. Nós vimos aqui o Senhor, Ele semelha o seu corpo como o pão, o trigo, o alimento do corpo. Diga, o pão é semelhante ao meu alimento diário. Presta atenção. Então o que Jesus diz? Este é o meu corpo que é partido por vós. Quem consegue ficar sem alimentar aqui nessa noite? Não, nessa noite não. Quem consegue ficar sem alimento e sobreviver? A primeira coisa que Jesus está dizendo, hoje eu quero dizer, Deus falou isso no meu coração, e eu quero te dizer a importância da Santa Ceia. Ele diz: este é o meu corpo, o meu corpo serve de alimento para todos. Olha o que ele diz: o meu corpo, ele serve o quê? De alimento para todos. Então, Deus, ele pega uma coisa natural nos nossos dias, que é o pão, né? E quando a gente fala de pão, não está falando do pãozinho francês ou do bolo ou isso não. Está falando de alimento. Alimento. E depois ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então tem muitos de vocês, pode ter alguém aqui no meio de vocês que não come pão, ou que fica sem pão, ou que não dá bola para pão, mas não deixa de comer um arroz e feijão, um pedaço de bife, batata e muito mais coisa, né? Não é verdade? Tá certo? Então Jesus, ele está dizendo: eu sou o pão de vocês, o meu corpo é o quê? O pão de vocês. E ele diz também, ele pegou então, representando um pedaço de pão, ele diz: eu sou para vocês como esse pedaço de pão. E depois ele tomou o cálice, o suco de uva, e ele diz o quê? Eu sou para vocês como esse suco, o meu sangue. Esse suco, ele representa o quê? O meu sangue, que é distribuído por todos vós.
esse é o sangue da nova aliança. Diga, o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. O porquê da nova, pastor? Porque tinha o quê? A velha aliança. E o que era a velha aliança? A velha aliança era o sangue de animais. Então o sacerdote entrava uma vez por ano lá no tabernáculo e escondia os pecados. Entendendo? Então todas as vezes que o sacerdote ia lá e oferecia na velha aliança o sangue do cordeiro, era para quê? Para tampar os nossos pecados, esconder os nossos pecados. Mas Jesus diz, a partir de agora eu vou ordenar a vocês a santa ceia. E esta santa ceia, esse cálice, é o cálice da nova aliança. Diga, a velha aliança, ela tampava os pecados, escondia os pecados. Diga, agora a nova aliança, ela perdoa os meus pecados. Olha a diferença. Na velha aliança, pastor, eu continuava com os meus pecados toda a minha vida. Agora, na nova aliança, os pecados são perdoados. Ele é perdoado, ele é tirado. Uma dívida perdoada, e ela tem ali o seu aval de perdão, ela pode ser cobrada? Não pode ser cobrada. E quando, olha para vocês verem a importância da Santa Ceia. Quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou relembrando do sangue de Jesus que perdoa os meus pecados. Então, esses meus pecados, ele não é escondido ou tampado, mas ele é o quê? Perdoado, consumido, levado para lá, para o mar da esquecidão, para o mar da escuridão. É por isso que nós não podemos ficar sem tomar a Santa Ceia. Por isso que Jesus diz, se você não comer do meu corpo e beber do meu sangue, você não faz parte de mim. O que é o pão, pastor? O pão, o corpo de Jesus, diga, o corpo de Jesus é meu alimento espiritual. Vocês estão me entendendo? O corpo de Jesus é meu alimento espiritual. Então, se eu não comer do corpo de Jesus, eu não tenho alimento espiritual. Eu estou o quê? Morto espiritualmente. E morto espiritualmente não entra no reino dos céus. Por isso que Jesus diz, se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não faz parte de mim. Porque que se eu não tomar santa ceia, eu não tenho comunhão com Cristo. Amém? Eu não tenho comunhão com Cristo. E se eu não tenho comunhão com Cristo, eu não sou salvo por Ele. E ele diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quem beber do meu sangue tem vida em si mesmo. Olha o que ele diz, aquele que beber do meu sangue, ele tem vida em si mesmo. Agora vem cá, vamos alimentar o nosso corpo, mas se ele não tiver sangue, o que acontece com ele? Um corpo sem sangue, o que ele faz? É um corpo, ele pode estar bem alimentado, mas é um corpo morto. É por isso que eu parei esse minutinho
para que você adore a Deus nessa noite. Então, Jesus diz: eu sou o sangue que te dá vida espiritual. Se você não beber do meu sangue, você não tem vida espiritual. Você é morto. Então ele pegou os dois principais objetivos de vida e nos mostrou a vida espiritual. E agora eu fico olhando muitas pessoas que chegam, pastor, e dizem assim: eu não estou preparado para tomar Santa Ceia. Quer dizer, eu quero continuar morto. Eu quero continuar sem vida. Lembra desse dia em diante, quando você não vir na Santa Ceia, você está dizendo assim: eu prefiro estar morto, eu não quero ter vida. Amém? Amém? Melhorou aí? Melhorou a explicação? Então ele diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Eu sou o seu alimento espiritual. Este é o sangue da nova aliança. Porque agora, a partir de agora, eu não vou esconder os seus pecados, mas eu vou perdoá-lo. Vou perdoar as suas dívidas. Eu vou perdoar as suas falhas. Eu vou perdoar o que você tem feito. Diga: esse Deus é bom. Esse Deus é bom. Amém? Amém? Você tem motivo para glorificar o Senhor nessa noite agora? Você tem motivo de estar animado, levantar em todos os domingos de Santa Ceia e dizer: hoje é o dia do perdão das minhas dívidas. Quer dizer, eu vou lá assinar. Ele diz: eu estou perdoando todo o mês, inteirinho, tudo que você faz de errado. Mas hoje é o dia de eu assinar o meu documento. O documento, a carta de perdão. Eu estou assinando a minha carta de vida. Hoje a Santa Ceia é o dia de nós assinarmos que nós somos verdadeiramente filho do Senhor. Dá para ter vida espiritual sem Santa Ceia? Sim ou não? Então o Senhor, Ele distribui a vida no dia da Santa Ceia. Aí eu não venho, e no outro dia eu chego para Ele e falo o quê? Hã? Vai dar uma desculpa esfarrapada? Mas Senhor, Ele diz: está morto. Você é uma pessoa morta. E morto precisa de alguma coisa? Hã? Vocês estão me entendendo? Tanto que é sério a vida espiritual. E depois disso, tudo que fez, as pessoas chegam e dizem: bom, amadas, presta atenção. No dia de Santa Ceia, é o único dia que o cristão não pode faltar do culto. Amém? Amém? Vamos adorar a Deus agora? Está mais feliz agora para adorar o Senhor? Então vamos lá adorar o Senhor. Aí, adorando o Senhor do jeito que vocês prepararam aí, vai. Vamos lá? Busque a Deus aí. Alegra porque que hoje vai ser o dia que você vai assinar ali a sua alforria, amém? Alforria, liberdade dos pecados, liberdade de morte, amém, querido? É o dia de assinar aquele grande documento. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao Cante. caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Aleluia. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as Glória a colinas Deus. sumam, o teu amor Aleluia. por mim permanecerá. Teu Obrigado, amor por Senhor. mim permanecerá. Cante. Ainda que os montes se movam, Diga isso. ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor
por mim, em vezes eu me abalar. O teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Oh, glória a Deus. Amém, amada igreja. Glória a Deus. O amor do Senhor, Ele sustenta tudo que há em nós. Amém? Que amor maravilhoso. Vamos mais um. Prepara seu coração. Daqui a pouco o Senhor vai fazer mais por nós. Ele vai estar trazendo o maná escolhido dos céus para os nossos corações. Eu sou grato a Deus por isso, porque a tua palavra, ela tem nos sustentado todos os dias. Amém? Essa é a forma do Senhor nos alimentar. É a forma que Ele nos alimenta, é nos dando a sua palavra. A sua palavra é o meu alimento de dia e de noite. Amém? Vamos nos alimentar daqui a pouco. Então aceita, é por isso que a gente tem que vir para o culto, aceitando, abrindo o nosso coração, desarmando de toda barreira para que nos impede de buscar. Às vezes muitas pessoas falam assim: nossa, pastor Ricardo, o senhor vai pregar isso de novo? Aí é a mesma coisa de perguntar para você: vai comer arroz de novo? Vai comer feijão de novo? Vai comer ovos? Vai comer tomate? De novo? Fala sério, às vezes nós reclamamos da comida. Sim ou não? Reclamamos ou não reclamamos? Aí você chega lá, estampa a panela e fala de novo. Então eu vou propor um acordo. Quando você chegar na panela e olhar e falar assim: nossa, mas hoje tem arroz e feijão de novo, não coma. Fica sem comer. Você vai chegar na janta de novo e vai chegar lá e dizer assim: de novo, não coma de novo, fica sem comer. Eu quero ver quantos dias que tu vai aguentar nessa vida. Ainda que a mensagem é a mesma, ainda que as mesmas coisas, as mesmas orações, ainda que as mesmas condições, mas é isso que tem nos alimentado de dia e de noite, que tem nos dado sustento. Diga: o mundo espiritual tem tudo a ver com o mundo material. Adore o Senhor com mais este cântico. Obrigado, Senhor, pelo alimento de hoje. Eu sou grato a Ti, porque com esse alimento o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem ciúmes de mim. Cante. Amor furioso de quem sou refém, feito dependente Cante. de sua misericórdia. Glória a Deus. Quando de repente eu não percebo
certeza em ti o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, Aleluia. como Ele me ama tanto assim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Oh, glória. Cante. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. És minha herança e eu sou tua porção, Atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meus temperamentos quando eu me lembro. E Ele, oh glória. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Aleluia. Sim, Ele ama. Glória. Aleluia, Jesus. Ele me ama. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amado? Vamos receber o pastor Ricardo com alegria essa noite, que vai trazer o maná escolhido de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Maravilha. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Interessante o que o senhor estava falando aí, né, sobre o alimento espiritual, né, sobre a palavra, que às vezes a palavra parece sempre ser a mesma, mas o Senhor renova a palavra dele todos os dias. Amém? Ele traz o sustento de cada dia que nós necessitamos para que a nossa alma, nosso espírito venha a ser fortalecido a cada dia nesta jornada, nesta caminhada rumo à nova Jerusalém, rumo à nova Canaã celestial, aquela que haverá de descer dos céus naquele dia que o Senhor preparou. Amém? E é engraçado que já faz aproximadamente 4.000, quase 5.000 anos, que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, para o povo seguir.
E nesses 4 ou quase 5 mil anos para cá, o povo até hoje não consegue cumprir 10 mandamentos. E aí vem reclamar que a palavra é a mesma. Né? Não consegue cumprir 10 mandamentos e mesmo pregando sempre os mesmos 10 mandamentos, mesmo sempre a mesma palavra, ainda não somos capazes de obedecer. Mas Deus é misericordioso, amém? Aleluia. Hoje, queridos, eu quero trazer uma palavra que está em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 15 até os 17, pastor Gabriel. Hoje nós vamos estar participando da mesa do Senhor, né, do pão e do vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, que ali derramado foi na cruz do Calvário para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados. Bem disse aqui o pastor Delício, que o sangue de bodes, o sangue de carneiros, de cordeiros, no Antigo Testamento, ele tinha o poder de cobrir o pecado daquele povo. Ele não tirava o pecado, ele cobria. Porque quem desobedecesse a aliança era digno de morte. Então o pecador, ele tinha que morrer. Porque ele desobedeceu, ele quebrou a aliança. Aí o que Deus instituiu? Porque daqui a pouco não vai ficar nenhum, todo mundo vai morrer, porque todo mundo peca. Então ele instituiu o sacerdócio, ele instituiu o sacrifício. Então o fulano pecava, e aí então chegava naquela data ali correta, certo? Ele ia lá, comprava um novilho, colocava nas costas, catava a família dele, a esposa e os filhos, e ia sacrificar o Senhor lá no templo. Chegava lá no templo, ele oferecia aquele novilho ao sacerdote, que o imolava, e aspergia o sangue ali sobre o povo, sobre aquela família. E ali então os pecados daquele homem, os pecados daquela família eram encobertos. Ou seja, o animal morria em lugar do pecador. Mas os pecados, como o Senhor disse, eles não eram retirados, eles não eram perdoados, eles eram encobertos. Aí na nova aliança, Deus mudou, Deus aperfeiçoou. Na nova aliança, o cordeiro não era um animal, mas o cordeiro era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Por isso que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. E o sangue de Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus, ele é derramado ali no madeiro, ele é derramado, imolado ali sobre aquela cruz, e ele faz propiciação pelos nossos pecados, mas agora ele não encobre mais os nossos pecados. Agora ele nos perdoa, agora ele nos tira os nossos pecados. Ele paga a dívida dos nossos pecados. Nós não somos mais devedores dos nossos pecados. Por isso o sangue de Jesus, ele tem o poder de nos libertar do poder da morte e do inferno e nos conceder a vida eterna. E é isso que eu quero trazer um pouco para você nessa noite. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não
comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então esse foi o requisito, esse foi a ordenança, esse foi o mandamento, o único mandamento que Deus coloca diante de Adão e de sua mulher. Imagina você um jardim com toda sorte de frutos, com toda sorte de árvores frutíferas, boas para o alimento. Imagina você um lugar abençoado, um lugar próspero, um lugar aonde o homem podia ali cuidar. A Bíblia diz que ele ficou incumbido ali de lavrar e de guardar. E talvez você pergunte também, poxa, mas um Deus tão poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente, por que ele não impediu Satanás de entrar ali no jardim? Por que ele não impediu de Satanás fazer e se aproximar ali do homem? Por que ele não fez isso? Se ele já tinha uma consciência de que existia um mal, se ele tinha uma consciência de que já existia a face do mal, a obra do mal, o próprio mal em pessoa. Por que ele não impediu tudo isso? Não é verdade? Às vezes a pessoa para e começa a indagar essas coisas. Mas Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Deus, Ele também nos testa. Muitas das coisas que você enfrenta na sua vida é Deus testando você, Deus testando a sua paciência, Deus testando a sua fé, Deus testando o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento espiritual. Porque Deus nos ensina a determinar, não ensina? Deus nos ensina a determinar, Deus nos ensina a clamar, Deus nos ensina a orar, Deus nos ensina a jejuar, Deus nos ensina a consagrar, Deus nos ensina um monte de outras coisas. Deus nos ensina o que é lícito, o que é ilícito, o que é bom, o que é mal. Deus nos ensina tudo, a Bíblia nos ensina. E aí de vez em quando vem uma provinha. Sabe aquelas provinhas? O professor te ensina o mês inteiro, o bimestre inteiro. Te ensina matemática, o outro te ensina português, o outro te ensina história, o outro te ensina ciência, o outro te ensina... Todas as matérias lá tem um para ensinar. Aí no finalzinho do bimestre, não vem a provinha? Vamos ver o que os alunos aprenderam aqui da história. Vamos ver o que os alunos aprenderam aqui da matemática. Aí você tem que fazer a prova. No mundo espiritual, conforme o pastor disse, também é a mesma coisa. Às vezes vem a prova para ver como que você vai reagir na sua fé. Se você vai se levantar contra o diabo, se você vai resistir a ele, ou se você vai cair no conto dele, ou se você vai sofrer as penalidades ou aquela situação que ele está colocando na sua vida. Se vai promover, porque o próprio apóstolo Paulo diz: não sobreveio sobre vós tentação nenhuma, a não ser humana. Mas junto com a tentação também vem a porta de escape. Olha a prova aí. Que prova melhor? Vai ser promovido. Existe uma tentação? Existe. Existem situações que vêm na sua vida? Existe. Mas junto com ela vem também a porta de escape. O Senhor apenas quer testar a sua capacidade espiritual, a sua fé. Ele quer testar, ele quer ver se você se levanta ali mesmo, igualzinho a tempestade lá no barco. Jesus estava lá dormindo, né? Eles falam que estava dormindo, de repente estava até fingindo que estava dormindo, né? Entre aspas, dizendo ali, para testá-los. E a hora que eles ficam ali todo amedrontados, todo com medo, eles vão lá acordar ele. Mestre, nós estamos perecendo, e agora?
Aí ele vem, repreende os ventos, repreende o mar se acalma, os ventos cessam, ali uma calmaria danada, e aí ele vai repreender os discípulos dele, homens de pequena fé, porque ainda não entendem, porque ainda duvidam. Ou seja, era para eles terem feito o que ele fez, era para eles terem se levantado contra a tempestade, era para eles terem ordenado aos ventos, era para eles ter feito ali aquilo que o Senhor fez naquele momento, porque o Senhor estava ensinando eles. Eles sabiam como se comportar diante do inimigo, eles sabiam como se comportar diante da adversidade, eles sabiam porque eles estavam o tempo todo com o Senhor, e o Senhor mostrava para eles, ensinava a eles como que era para se fazer a cada passo, a cada instante. Aí eles diziam, por que sois tão tímidos? Repreendeu a timidez deles. Então, meu irmão, minha irmã, para de ser tímido. Para de ser tímido e coloca-se diante da presença do Senhor e faz aquilo que tem que ser feito. Assim também como lá em Adão. Adão, Deus foi dar uma provinha para Adão. Vamos ver se o homem é fiel mesmo. Tem mais de 100 árvores frutíferas aqui. Adão, você pode comer, você e sua mulher, pode comer de todas elas, Adão. Pode aproveitar, pode se lambuzar, pode se esbandear e, encher a pança. Mas aquela ali, fica lá no meio do jardim. Aquela ali é a árvore da ciência do bem e do mal. Dela vocês não comerão. Uma só. Porque no dia em que dela comer, o seu fruto certamente morrerá. Aí eu digo para você, isso é comum da natureza humana até hoje. É só você falar que tal coisa não pode, pastor Delício, a pessoa fica atiçada a fazer justamente aquilo que não pode. O proibido. Tudo que é proibido parece que é gostoso. Tudo que é proibido parece que é bom. Tudo que é proibido chama a atenção mais forte. É um sentimento de curiosidade. Por isso que tem muita gente aí que é a favor, às vezes, de legalização das drogas, né? Que é um absurdo para a sociedade, tudo. Mas se legalizar as drogas, perde a graça. Porque enquanto elas são proibidas, aí é o que mais tem. Entendeu? Aonde que eu quero chegar? Então, enquanto Adão podia comer ali de 100, 120, 200 árvores diferentes ali, beleza, mas tinha uma ali no meio que não podia. Aí de repente a Eva passa ali e fala, mas que fruto bonito dessa árvore, coisa chique. Não, mas eu não posso comer não, vamos embora. Ao invés dela ficar longe daquilo, aí talvez ali todos os dias ela passava de novo. Passava uma vez, passava duas, passava 3, passava 10, passava 100, passava 1000 vezes ali e ficava olhando ali no meio do jardim. Mas ela podia desviar, pastor. Vamos supor que tinha 100 árvores ali, dentre elas, 99 ela podia comer. Ela podia se desviar, mas a cobiça, o sentimento, eu não sei, mas ela é tão linda. As outras eram mais lindas que ela, mas ela é tão linda. O fruto dela, olha que fruto mais lindo. Deve ser saboroso aquele negócio. E aí vem aquela voz interior. Come, boba. Vai lá. Vai lá. Quem está vendo mesmo? Vai lá, come. Aí, no começo era só uma vozinha interior. E ela continuava ali, passando, olhando, observando, sendo tentada. Aí, de repente, a coisa mudou. O Satanás, ele se manifesta na cobra, na serpente. E ele toma a serpente ali e começa a falar com a mulher. Fala,
Por que você não come? Você fica... Eu vejo que todos os dias você passa aqui, você fica observando, você fica olhando. Come, boba. Só observando. Ele tem tempo para isso. Ele tem tempo. Ele não tem pressa. E quando a gente lê aqui que Adão e Eva pecou, não significa que Deus formou o mundo essa semana, colocou aqui no quarto, quinto dia o homem, no sexto dia o homem, e aí na semana que vem o homem pecou. Não, isso passou muito tempo. Isso passou séculos. Ele tem tempo. Então o pecado, se a pessoa falar assim, eu pequei, pastor, mas foi assim, ó, de repente. Mentira, ninguém peca de repente não. O negócio vai acontecendo aos poucos. O negócio vai acontecendo aos poucos, sabe? Ele vai amansando, ele vai amansando, ele vai amansando. De repente ele vai colocando na mente da pessoa que aquilo já não é pecado mais. Que a Bíblia é um negócio retrógrado, a Bíblia é um negócio já, né, o mundo já mudou muito, já aconteceu tanta coisa nesse mundo, as populações, as gerações, hoje está tudo mudado, então é normal, né, o pecado, aquilo que era considerado pecado na época do apóstolo Paulo, aquilo que era considerado pecado na época de Jesus, hoje não, o mundo mudou. É o que Satanás faz as pessoas pensar. E ele foi fazendo a Eva pensar isso. Ele foi fazendo a Eva pensar assim. Mas quando lá Deus falou que essa árvore aqui não podia comer, porque certamente morreremos. Não, mas não é bem assim não. Aí a serpente ali, o Satanás usando a serpente. Não, mas Deus sabe que do dia que você comer dessa fruta, seus olhos vão se abrir, Eva. Acorda, Eva, você está dormindo. Seus olhos vão se abrir, você vai ser conhecedora do bem e do mal, você vai ser como ele. Vai conhecer o bem e o mal. Hoje você é inocente, você só conhece o bem, mas os seus olhos se abrirão, você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. Já estava mentindo? De certa forma, não. Mas o diabo levou a pessoa, a Eva, a entender que ela seria como Deus, que ela seria poderosa como Deus, criadora como Deus, que é o mesmo pecado que ele cometeu. Ele queria ser igual a Deus, ele queria subir nas mais altas estrelas, nos mais altos montes e colocar o seu trono na altura de Deus, ser semelhante ao Altíssimo. Agora ele queria fazer com que Eva e também depois Adão fizesse o mesmo. E aí então a Eva vai lá e come, dá uma mordida lá no fruto. E lá vem e apresenta para o seu marido. Ó marido, eu comi aquele fruto, eu não aguentei. Só que tem uma coisa, a serpente me falou a verdade. A serpente me contou que se eu comesse desse fruto, meus olhos iam se abrir e eu ia ser conhecedora do bem e do mal. Está aqui a prova, eu comi e não morri. Estou me sentindo bem. Come. Aí Adão poderia ter pegado aquele fruto com aquela mordida e apresentado para o Senhor. O Senhor visitava ele todo dia mesmo. Senhor, vem cá, vamos sentar aqui que eu preciso conversar com o senhor. A Eva, ela comeu do fruto que o senhor proibiu. Aqui, o sinal da mordida, está aqui a prova. E ela não morreu. Como que é isso mesmo, Senhor? Explica para mim. O Senhor ia explicar com maior alegria e prazer para Adão. Olha, Adão, o negócio é assim, 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 assim. Mas Adão não quis nem saber. Falar, Eva? Não, mas que então, menina, você não morreu não, você está bem. Mas você até deu uma engordadinha depois que você comeu esse fruto. E é bom? Experimenta aí, Adão.
Aí Adão vai lá e come. Note que quando Eva comeu não aconteceu nada. Mas quando Adão come, algo acontece. Algo aconteceu ali naquele momento que Adão comeu. Porque os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que eles estavam nus. E foram se esconder. Só tinha os dois lá, para esconder para quê? Esconder de quê? Mas o pecado, irmãos, o pecado traz a vergonha. Eles não se esconderam porque estavam pelados, porque um estava vendo ali a sexualidade do outro. Não, eles se esconderam porque agora a vergonha tomou conta do coração. E eles foram lá se esconderam atrás da moita. Cataram umas folhas de figueira e fizeram uma tanguinha. E ficaram ali. De repente chega o Senhor. Adão! Ô Adão! Cadê você, Adão? Adão vinha correndo, né, enquanto do Senhor. Nesse dia, o Senhor já sabia, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele sabia, mas ele, né, queria tirar a prova. Não que tirar a prova no sentido, ele queria ver qual seria a reação do homem. Adão, cadê tu, Adão? Aí Adão está lá atrás da moita. Quase que Deus fala para ele, sai de trás da moita, Adão, eu estou te vendo aí. Já fez a caca mesmo, agora sai da moita. Aí Adão chega, Senhor, aí vamos aqui para o próximo versículo. Capítulo 3, versículo 9 e 10, pastor Gabriel. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, diga, temi. Diga, tive medo. Diga, tive pavor. Porque estava nu e escondi-me. Aí então o Senhor, quem te disse que tu estava nu, Adão? Por acaso você comeu lá daquela fruta lá que eu te proibi? Pois é, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Ela comeu e me apresentou, eu também comi. Em outras palavras, então, Senhor, a culpa é da mulher. Aí vai, querida mulher, por que tu fizeste? A serpente. Aquela serpente safada, cachorrona, me enganou. E aí ele vai perguntar para a serpente já não bota a culpa em ninguém, não tinha mais ninguém ali para botar. E aí então acontece toda aquela situação, o Senhor fica irado com aquela situação, o Senhor amaldiçoa a terra por conta disso, amaldiçoa as mulheres com dor de parto, amaldiçoa ali o homem agora, ele teria que trabalhar, ele teria que suar o suor do seu rosto e arrancar o pão de cada dia. Ele fala com a serpente também, olha, colocarei inimizade entre ti e a mulher, e tal, e vai. E ali ele elaborou já um plano de salvação, diga graças a Deus. Um plano de redenção, louvado seja Deus. Amém? Não desamparou. O diabo, quando pecou lá, não teve amparo para ele, não. O diabo, quando ele pecou lá no céu, para ele não teve oportunidade, não. Mas quando o homem peca, Deus dá uma oportunidade para o homem. Deus dá uma chance para o homem. E aí, quando nós vemos aqui, a gente fala, puxa, meu Senhor, podia ter relevado o negócio, né? Aí o Senhor pega com o coração partido, coração doendo. Ele pega e expulsa o homem lá do jardim. E ele diz aqui, antes dele expulsar lá o homem do jardim, no versículo 21 do capítulo 3, diz assim, versículo 21 do capítulo 3. Põe aí, Gabriel. Vai ter que ser o 21 e o 22, né? Vai. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de
peles e os vestiu. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, uma pergunta. Aonde que o Senhor Deus encontrou pele? Adão e Eva tinham se coberto com folhas de figueira. Aí Deus olhou aquilo lá e falou: essas tanguinhas aí não vai funcionar não. Isso aí é bem provisório. Essas folhas aí vai secar, o negócio não vai dar certo. Aí o Senhor vai e costura como um bom alfaiate. Ele costura túnicas, vestes de pelo. Onde ele arrumou pelo? Um animal. Pois é, ali começou o sacrifício. Ali o primeiro animal, o primeiro cordeiro, pastor Delis, teve que morrer para cobrir o pecado do homem. O senhor falou ali, ó, o senhor nem sabia que eu ia pregar isso, né? Viu como é que o Espírito Santo é? Primeiro animal morto na face da terra para cobrir o pecado do homem, para cobrir a vergonha do homem, porque o pecado é vergonha, irmãos. O pecado, ele é vergonha do homem. E ali Deus institui o sacrifício. Depois Paulo, quando ele fala ali, ele nas suas cartas, o livro de Hebreus também fala, que aquele primeiro, João fala isso também, que aquele primeiro cordeiro que foi sacrificado lá no começo do mundo, ele já prefigurava o próprio Jesus Cristo, que um dia ia ser morto, sacrificado por cada um de nós. Entendeu? Entendeu o tamanho do amor de Deus? Aí depois que ele cobre ali Adão e Eva com as túnicas feitas do pelo daquele animal que foi sacrificado por causa da vergonha do homem. Quando eu digo homem, eu já estou falando gênero humano, o homem e a mulher. Aí ele instituiu ali, de mês em mês, na lua nova, o homem deveria sacrificar um cordeiro em expiação pelos seus pecados. Tanto é que você vê que depois ali na história ali, Abraão e tantos patriarcas e homens ali da Bíblia, eles sempre sacrificavam ao Senhor como sacrifício ao Senhor. Sacrificavam um animalzinho como sacrifício de expiação ao Senhor. E aí então o Senhor falou agora, no versículo 22, então disse o Senhor a Deus: olha, eis que o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. 23. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, lançou o homem fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ele expulsou o homem: vocês vazam daqui, vai embora, vaza daqui, aqui vocês não vão ficar mais não. Senhor, misericórdia, perdão, não, mas o Senhor já até fez umas túnicas para nós, o senhor é bonzinho, o Senhor, não, mas vai embora, aqui eu não quero vocês mais não. O Senhor estava se precavendo, queridos, porque o homem agora era o quê? O homem agora estava envergonhado, o homem agora era pecador, o homem agora estava destituído da glória de Deus, perdeu a sua prerrogativa. Isso que é a segunda morte. Não era que o homem ia expirar e o coração dele ia parar e ele ia morrer, não. Ele morreu espiritualmente. Estava degenerado, estava estagnado, estava destituído da glória de Deus. E se o homem nesse estado, pastor Delícia, igreja amada, e povo que assiste pela live, e se o homem nesse estado pecaminoso, destituído, envergonhado,
ele vai lá e faz de conta que esse aqui é o fruto da árvore da vida. Ele vai lá, estende a mão no fruto da árvore da vida e come. Ele ia viver eternamente no pecado. Ia ser pecador para sempre. Não haveria mais redenção para o homem, não haveria mais condições de remissão dos pecados do homem. Então, o Senhor fez o bem para ele. O Senhor o expulsa do jardim e coloca um querubim para vigiar o caminho que leva até a árvore da vida. E lá perto da árvore da vida, como se não bastasse um querubim vigiar o caminho que levava até ela, ele ainda coloca uma espada flamejante que ficava rondando em volta da árvore. E ela ficava lá, uma espada lá no ar, lá, sozinha, flamejante, uma espada de fogo, vigiando em volta da árvore. Quem se atreve a chegar perto dessa árvore? Ainda que conseguisse passar pelo querubim que estava lá vigiando o caminho. Ninguém, nem mesmo Satanás, ele não é bobo. E aí então, essa era a condição do homem, amados. Essa era a sua condição, a minha condição. A nossa condição. Aí Jesus Cristo vem. E Jesus Cristo então restabelece a ordem. Jesus Cristo então toma a tua vida na vida dele. Toma teus pecados como se fossem os dele. Toma tuas doenças, tuas enfermidades, os teus sofrimentos como se fosse o dele. E leva tudo aquilo que era seu, que era meu, que era nosso, até a cruz. E lá na cruz, ele pega aquela promissória, ele pega aquele contrato, ele pega aquele documento que nos era contrário, que nos condenava. E ele paga até o último centavo da nossa dívida. Diga, ele pagou até o último centavo da minha dívida. E a sua dívida são os seus pecados. A sua dívida são as suas iniquidades. A sua dívida é a sua vergonha. É a vergonha de Adão, é a vergonha de Eva. Por isso que Davi dizia no Salmo 50, eis que em pecado eu fui concebido, em pecado concebeu minha mãe. A gente já nasce com pecado. Mas até aquele pecado que a gente já nasce com ele, Jesus nos redimiu, Jesus nos perdoou, Jesus pagou a nossa dívida. E agora, nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, louvado seja Deus. E para que nós sejamos libertos, isso não é automático, não é automático. Para que nós sejamos livres do pecado, para que nós sejamos libertos do pecado, da escravidão do pecado, da vergonha do pecado, nós precisamos nos render a Cristo. Nós precisamos nos render a Cristo, recebendo-o como Senhor e como Salvador da nossa vida. Você já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você deve fazer essa confissão todos os dias para você nunca se esquecer dela. Porque às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente se esquece de quem somos. Se esquece do sacrifício de Jesus lá na cruz. E voltamos a nos enredar de novo no pecado. Voltamos a nos enredar de novo na vergonha. Voltamos a nos enredar de novo nas coisas pecaminosas que esse mundo aí fora oferece para nós.
que a televisão oferece para nós, que a circunstância da vida sempre está oferecendo aí fora para nós, e nos esquecemos disso. Por isso, todos os dias, lembre-se e reforce a sua confissão: eu recebo Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador da minha vida. Porque quem recebe Jesus Cristo como o único Senhor, suficiente Salvador da sua vida, está recebendo a palavra. A palavra é de Deus. A palavra é a da salvação. A palavra é da reconciliação. Então, quem recebe Jesus está recebendo a palavra, porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Então, quem recebe Jesus está recebendo a palavra. E se você está recebendo a palavra, então você está recebendo os mandamentos, você está recebendo as ordenanças, você está recebendo os estatutos, você está recebendo os requisitos, você está recebendo ali aquilo que ele diz que nós devemos fazer e não fazer em sua palavra. Então, se ele nos fala para fazer tal coisa, façamos, obedeçamos, porque nós estamos obedecendo o nosso Senhor. Se ele diz para não fazer tal coisa, então não façamos, porque nós também estaremos obedecendo a palavra, obedecendo ao nosso Senhor. Agora eu digo uma coisa para vocês: existe porventura em toda a Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, existe porventura aqui alguma coisa que ele proíbe, alguma coisa que ele diz que é para nós não fazermos, que nos prejudica? Existe? Ele está dizendo ali, ó, não faça tal coisa. E aquilo que ele está falando para nós não fazer, porventura, em alguma delas, nos prejudica em alguma coisa, pastor? Por exemplo, um dos mandamentos é não furtarás. Isso prejudica nós se nós não furtar? Ou prejudica se a gente for lá e furtar? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isso te prejudica? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou os bens do teu próximo, ou os animais do teu próximo. Se você não cobiçar, te prejudica em alguma coisa? E agora, ao contrário, se você cobiçar a mulher do teu próximo, te prejudica? Se você cobiçar as riquezas, as bênçãos, os bens do teu próximo, isso te prejudica? Com certeza, você vai arrumar encrenca com ele. Né, Lucão? Aí o Senhor diz ali outra coisa. Irmãos, não existe nada daquilo que o Senhor nos instrui a não fazer, a não praticar, que venha prejudicar eu e você ou qualquer outro ser humano na terra. Pelo contrário, o que o Senhor diz para nós não fazermos é porque Ele sabe que se praticarmos aquilo, nós vamos nos dar mal. Ele sabe que se praticarmos aquilo, nós vamos dar legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Ele sabe que se nós praticarmos aquilo, vai acontecer uma série de circunstâncias e de consequências para todos nós. Isso aconteceu com o próprio Davi, segundo o coração de Deus. Davi foi lá e se engraçou com uma mulher bela, estava lá tomando banho na praia. Falei, puxa, aquela lá é a minha cara metade. Mas era casada. Aí ele pega e manda chamar ela no palácio e se deita com ela. Aí, beleza. Despediu ela, ó, vai embora, vai lá para sua casa. Eu vou mandar o pessoal aí, o exército está vindo embora, vai passar uns dias em casa. Mas não aconteceu nada.
Mas aí a mulher engravidou, e aí? Como é que você esconde um negócio desse? Aí quando ela conta para o Davi, fala, Davi, o negócio está feio aqui, atrasou. Aí Davi fala, puxa vida, eu vou chamar seu marido lá e vou mandar ele embora lá para sua casa, e você fica de boa lá e tal. Querendo encobrir o pecado, querendo encobrir a vergonha. Aí o homem era tão fiel ao rei, que o homem dormiu lá na porta do palácio, mas não foi embora. E ele dizia com ele mesmo, longe de mim, ir lá dormir com a minha mulher no bem bom, e deixar os meus amigos lá do exército, os meus companheiros na luta lá, nem sei se estão vivos, né? Nem sei como que está lá a luta, eu não posso fazer isso, longe de mim que faça tal coisa. A hora que Davi viu que não tinha jeito mesmo, falou, esse cara aí é fiel, ele não vai lá dormir com a mulher dele. Porque se ele fosse, né, depois podia falar, o filho é dele, né? Vamos fazer o seguinte, vou escrever uma carta aqui, você leva lá para o capitão, tá? Chegando lá, você entrega lá, ó, a carta selada pelo rei, tá? É coisa séria. Você leva lá para o general, o capitão do exército lá. Tudo bem, meu rei. Despediu do rei e foi embora. Voltou lá para a batalha. Chegou lá, entregou a carta lá para o general, que entregou lá para o capitão. O capitão leu, aí estava escrito na carta: colocar esse homem lá na frente de batalha, num lugar bem estratégico, aonde que não escape com vida. Jesus sentenciou o cara à morte. Por isso que a palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios que um abismo chama outro abismo maior. Um pecado vai levando a outro pecado, que vai levando a outro pecado. Quando pensa que não, a cilada está pronta e a pessoa morre naquela situação de pecado. Mas graças a Deus que ainda Deus teve misericórdia de Davi. E aí então, o homem morre, a mulher fica viúva. E agora? Aí vem as consequências do pecado dele, né? Por conta disso, aconteceu uma série de fatores na casa dele. O próprio filho dele pegou as mulheres que eram dele e faziam lá, sabe, as coisas lá, sabe? Não precisa falar o nome. Lá na tenda, assim, para todo Israel ver. Enquanto ele, Davi, estava fugindo do próprio filho, que queria matá-lo. Absalão, né, que perseguiu Davi, deitou com as mulheres de Davi lá diante de todo Israel, fez um regaço. Tudo isso consequência do seu pecado. Então, meus queridos, Jesus, ele nos purificou. Jesus, ele nos libertou. Jesus, ele nos deu a sua graça, derramou o seu sangue por nós. O pastor já falou aqui a importância do pão, que é o corpo dele. O pastor já falou aqui sobre a importância do vinho, é o sangue dele. Isso tudo, amados, por amor a vocês, por amor a nós. Mas nós temos que ficar firmes. Nós temos que ficar firmes até o fim. Não é eu aceitar Jesus. Jesus, eu aceito o Senhor como Senhor Salvador da minha vida. E vou voltar lá para o pecado. Mas eu aceitei o Senhor, hein? Não esquece não, hein? Meu nome está aí no livro, né? Deixa o meu nome quietinho aí no livro. E aí eu vou viver minha vida de pecado. Tudo que o Senhor diz que não é para fazer, eu faço. Eu faço e faço com gosto. E aquilo que o Senhor diz que é para mim fazer, não vou fazer isso não, que longe de mim esse negócio aí. E aí, vai chegar naquele grande dia, eu estou salvo, eu aceitei o Senhor, hein? Mentira, irmãos. Engano. Ledo engano. Lá no livro, quando
o Senhor Deus, ele expulsa o homem lá do jardim, ele estava tendo um cuidado especial para com o homem, para comigo e para com você. E para encerrar essa mensagem, no livro de Apocalipse, pastor Gabriel, capítulo 2, versículo 7. Obedeça a Jesus. Ande por fé e não por vista. Faça as coisas conforme Deus, na sua palavra, determina para você fazer. Seja obediente. Ore pela tua família, ore pela tua casa, ore pelos teus. Ore pela nação brasileira. Ore pela tua cidade, ore pela tua rua, ore pelas tuas vizinhanças ali, ore pela empresa onde você trabalha, onde você presta serviço, ore por tudo. Ore pelos governantes, ore pelo mundo, faça expiação pelos pecados da humanidade aí fora. Pastor, como que eu faço expiação? Jesus já não expiou? Pois é, ele já expiou. Mas nós não dizemos que somente aqueles que o aceitam, que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida, esses é que são salvos. Ele expiou o pecado do mundo inteiro, mas quem aceita ele é beneficiado e quem não aceita. Ou quem aceita, como eu acabei de dizer agora, eu aceitei, hein? Coloca meu nome aí, mas continua vivendo totalmente errado. Totalmente desprovido da proteção de Deus, totalmente desamparado de Deus, fazendo tudo quanto é coisa errada. Será que aceitou mesmo? Porque se eu aceitei Jesus, eu aceitei a palavra. Eu tenho que andar na palavra, eu tenho que viver na palavra, eu tenho que obedecer a palavra. Isso é aceitar. Aí para aqueles que fizerem isso, andarem na palavra, viverem na palavra, estarem na palavra, obedecerem a palavra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz Ele não está dizendo ao mundo, ele não está dizendo às seitas lá fora, ele não está dizendo às tribos, às nações, mas ele está dizendo às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore, diga árvore da vida. Mais uma vez, árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer como, Reginaldo? Vencer como igreja? Perseverar firmes com Jesus até o fim. Permanecer firmes com Jesus dia após dia. Momento após momento. Ainda que desobedecemos uma vez aqui e outra ali, mas nós temos um advogado diante de Deus que perdoa os nossos pecados. Jesus começou o ministério dele, mesma coisa de João Batista. João Batista começou dizendo lá nas beiradas do Rio Jordão: arrependei-vos, arrependei-vos. Aí Jesus também começou da mesma forma. Qual foi a palavra de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, quando nós nos arrependemos, o sangue de Jesus tem o poder de nos perdoar das nossas culpas, dos nossos pecados, de tudo aquilo que fazemos. E aí vamos caminhando, vamos perseverando, vamos pecando aqui, caindo aqui, levantando ali, mas vamos perseverando e vamos firmando os nossos passos nos caminhos do Senhor. Então esses são os que vão vencer, porque eles vão se manter firmes até o fim. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
Naquela época, se Adão e Eva fossem lá comer o fruto da árvore da vida na sua condição de pecado, estaríamos eternamente separados de Deus, estaríamos eternamente na vergonha, estaríamos eternamente na maldição, escravos, escravizados para sempre. Aí Deus vai lá e nos proíbe o homem, expulsa o homem de lá. Você não vai tocar nessa árvore. Vou colocar um querubim aqui para guardar o caminho dela, e vou colocar uma espada de fogo para vigiar ela. E você some daqui, Adão. Vai viver tua vida lá na terra. Aqui no paraíso você não entra. Mas ele estava fazendo isso por amor de cada um de nós. Ele estava fazendo isso porque ele nos ama. Coração partido, mas ele foi firme. Foi firme e forte. Mas agora vai chegar o dia que eu e você vamos trilhar novamente aquele caminho que está sendo guardado pelo querubim. Vamos caminhar aquela trilha e vamos chegar ao lado da árvore da vida. E não somente ao lado da árvore da vida, nós vamos tomar o seu fruto e vamos participar desse fruto, porque nós vamos ser dignos. E somos dignos por quê? Porque Jesus morreu lá atrás por nós. Somos dignos por quê? Porque alguém que não tinha pecado, que nunca conheceu o pecado, morreu em nosso lugar e nos perdoou. Então que você tome essa santa ceia nessa certeza. Muda de vida, muda teus propósitos, muda tuas intenções do coração. Hoje eu ouvi uma palavra, sabe, que mexeu muito comigo. Não adianta a gente ficar correndo mais atrás de riqueza, não. Tem pessoa que só fica, vai em igreja atrás de prosperidade, vai em igreja atrás de benefício material. Tem um carro que quer ter 2, tem uma casa que quer ter 2. Não, você tem que continuar a sua vida, sim. Você tem que continuar trabalhando, alimentando a tua família, sim. Mas não fica atrás de riqueza, não. Porque Jesus está às portas, Jesus já está chegando, já está voltando. Não dá tempo mais. Ao invés de você ficar perdendo tempo com tudo isso, vai viver a tua vida, vai dar o melhor para tua esposa, vai dar o melhor para os teus filhos dentro das tuas condições, vai orar a Deus, pedir a Deus para salvar a tua família, para salvar os teus, amém? Para salvar o máximo de pessoas que você deseja que se salve, porque nada é impossível àquele que crê, nada é impossível para Deus. Deus pode salvar, Deus pode resgatar, Deus pode ir lá e arrancar do meio das trevas, da boca do devorador, da boca do lobo, da boca do urso. Ele resgata aquela alma e ele traz para a presença dele através da sua fé, através da sua oração, através da tua intercessão, através da tua busca, através do teu jejum, através da tua consagração. Aleluia. Mas faça isso, porque é breve, é muito breve, mais breve do que nós imaginamos, o aparecimento do anticristo, do homem da iniquidade e da volta de Jesus. Se coloque de pé. Canta um louvor bem espiritual aí, daquele que Deus colocar no seu coração agora. Mas um tom assim mais baixo, que eu quero orar. Eu quero orar por você de casa também.
Feche os seus olhos. Meu Deus, eu quero agradecer, Senhor, juntamente com toda a tua igreja, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de mais uma vez estarmos aqui. Soubemos, meu Deus, que por esses dias uma igreja inteira foi dizimada lá na Coreia do Norte, porque lá eles têm que orar às escondidas, eles têm que cultuar o Senhor escondidos, e eles foram achados e capturados pelos soldados do exército e foram mortos, foram mártires, porque não negaram ao Senhor. E nós aqui, meu Deus, temos o privilégio de ainda termos a liberdade de cultuar, a liberdade de falar, a liberdade de proclamar o Evangelho do Reino de Deus, o Reino dos Céus. E sabemos que os dias são maus, sabemos, meu Deus, que a nova ordem mundial já está iniciando no mundo. Já estão tudo planejado, planejaram tudo, já está tudo pronto. A pandemia foi apenas o estupim para essa mudança mundial, aonde que mexeram com as nações, mexeram com tudo. E estão fazendo isso, meu Deus, tudo debaixo dos nossos narizes. Tudo está acontecendo conforme o Senhor disse que aconteceria. Tudo está acontecendo debaixo dos nossos narizes. E por isso, meu Deus, nós somos gratos ao Senhor porque estamos aqui. Somos gratos ao Senhor que podemos participar dessa Santa Ceia nessa noite. Somos gratos ao Senhor porque nós temos um Deus remidor, um Deus consolador, um Deus salvador, um Deus redentor, cujo sangue foi derramado por todos, cujo sangue foi derramado pelos meus pecados, pela minha vergonha, pela vergonha da humanidade, pela vergonha de todos nós. E aquilo que estava proibido ao homem, tomar do fruto e comer da árvore da vida, aquele grande dia que o Senhor fez para o louvor da tua glória, todos nós, meu Deus, estaremos lá e trilharemos aquele caminho novamente e poderemos comer daquela árvore e viver eternamente. Louvado seja Deus. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. A tua igreja te agradece. A tua igreja te louva. A tua igreja te adora. Mostra teu amor, igreja. Mostra teu amor por Ele. Mostra a tua adoração por Ele agora. Abre a tua boca e adore. Abre a tua boca e glorifique. Abre a tua boca e exalte. Abre a tua boca e louve. Louve. Tudo que tem fôlego, louve a majestade, o Senhor de toda a glória. Ei! Senhor, enquanto a tua igreja te adora, enquanto a tua igreja te louva, enquanto a tua igreja te glorifica, enquanto a tua igreja te agradece pelos feitos do Senhor, meu Deus, estende a tua mão e começa a curar. Estende a tua mão e começa a curar aqui nessa noite. Estende a tua mão e começa a libertar aqui nesta noite. Vai libertando, meu Deus, desse mal. Vai libertando dessa doença, vai libertando, vai curando dessa enfermidade, desse diabetes, dessa pressão alta, desse colesterol alto, dessa dor nas pernas, desse mal, meu Deus. Seja ele qual for. Se for um tumor, se for pedra nos rins, se for infecções, se for inflamações, seja o que for, meu Pai, vai tocando agora e vai curando. Vai movendo agora a tua mão e vai libertando. Em nome de Jesus, amarramos toda a força do mal, amarramos toda a obra do inferno, amarramos toda a seta maligna, amarramos toda a obra de macumbaria. Em nome de Jesus, Satanás, acabou o teu reinado sobre essa pessoa. Acabou o teu reinado de sofrimento sobre ela. Acabou o teu reinado de sofrimento sobre ele. Em nome de Jesus, diabo, sai! E não volte mais. Meu Deus, estende a tua mão, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, em direção deste povo. O Senhor se compadeceu daquele povo de Israel naquele dia, quando o Senhor foi para aquela outra margem.
E o povo chegou lá antes do Senhor. E o Senhor se compadeceu deles, porque era um bando de ovelhas sem pastor. E o Senhor pregou para eles, ensinou eles, multiplicou os pães ali naquele dia e mostrou para eles a grandeza do Senhor. Mostra a tua grandeza também nessa noite. Se compadece de todos nós também nessa noite. Faz esse jovem entender que ele precisa de Jesus. Faz esse jovem entender que ele precisa de Cristo. Faz essa mulher entender que ela precisa de Jesus. Faz essa família entender que ela precisa de Jesus. Muitos aqui intercedem e pedem pela família, porque a família não vem. Porque a família não vem, não se rende a Jesus e ainda fala mal da igreja. O homem pode ser falho, o homem pode pecar, sim, mas é Deus que perdoa, é Deus que purifica, é Deus que salva. É Ele que faz a obra, é Ele que faz a obra na tua casa também, é Ele que faz a obra na vida dos teus também, é Ele que salva a tua família também. Interceda, peça a Deus, busque a Deus, porque está escrito: crês tu no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. É uma promessa do Senhor. Muito embora foi Paulo que falou essa frase, mas é uma promessa do Senhor para você. Crês no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crês no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua família. Crês no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e o teu marido, tu e a tua esposa, tu e os teus filhos. E até os teus vizinhos, se você pedir. Crês, meu Deus, que ao participarmos dessa ceia nessa noite, o Senhor consuma essa cura e essa libertação. Que quando eles colocarem o pão na sua boca, e quando eles molharem a sua língua com o cálice, não vai haver demônio, não vai haver diabo, não vai haver doença, não vai haver enfermidade, não vai haver espíritos ocultos que vão resistir a esse poder. E eles vão sair desses corpos. E eles vão sair dessas vidas. E se tiver alguma vida amarrada, as cadeias vão se despedaçar. Os grilhões vão se dissolver. E essa pessoa vai ser completamente liberta, completamente livre. Os pensamentos vão ser livres, os sentimentos vão ser livres, porque as forças das trevas não terão mais poder sobre você. Você crê? Diga graças a Deus. Diga: eu creio que o corpo e o sangue de Jesus, ao estiver dentro de mim, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha vida, e se houver alguma dentro de mim, será destruída para a glória de Deus. Amém? Você também, dentro na sua casa, receba essa mesma unção, essa mesma bênção, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.